Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos encerrando o estudo do livro do Apocalipse, quarto trimestre de 2020. E uma alegria poder estar com você estudando estes assuntos. Foram 13 lições importantes para o nosso estudo. E desejei, neste vídeo, fazer uma retrospectiva ou uma revisão de cada uma destas lições, abordando pontos principais de cada estudo. Apocalipse, o tema do trimestre foi Revelação de Jesus Cristo, baseado no capítulo 1, verso 1, que resume esta revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Então, aí está este versículo, que é o versículo-chave de abertura do estudo do livro do Apocalipse. Preparei para que nós pudéssemos fazer este resumo, uma apresentação que gostaria de compartilhar com os irmãos. Por um instante, nós vamos estar trabalhando cada uma dessas lições, como disse, pontos principais daquilo que foi estudado. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo e o versículo de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. A lição de número 1, tratamos sobre o significado exatamente do livro da revelação, verso 1, capítulo 1, verso 8. A palavra Apocalipse, que costumeiramente chamamos de revelação, significa tirar o véu. Ou seja, é a plena revelação de Jesus Cristo em sua glória e poder. E ele se apresentou dizendo ser: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, ele quer dizer com esta expressão sobre a sua eternidade. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego que significam princípio e fim. É o nosso A e Z, né? Princípio e fim. A lição de número 2 tratou da vocação de João, capítulo 1, versos 9 a 20, ou seja, o apóstolo chamado para a revelação, João, está na ilha de Pátimo, porque foi perseguido, por Domiciano, imperador romano, que perseguiu a igreja dos dias de João, no primeiro século. E João, então, está na ilha de Pátimo e recebe a revelação. E Cristo, então, concedeu a João uma visão da realidade normalmente incompreensível ao homem, mas que o Senhor, então, deu ao nosso querido João para que ele pudesse transmitir à igreja e assim também ao seu povo ao longo da história. Quando estudamos o livro do Apocalipse, podemos perceber o Senhor se revelando ao seu povo e também falando do seu juízo contra os desobedientes. A lição de número 3 e a 4 tratou dos assuntos cartas às igrejas, parte 1 e parte 2, que foram baseados no capítulo 2 e o 3. A primeira parte, igreja dos Efésios, de Esmirna, igreja de Pérgamo e Tiatira. E a parte 2, que foi baseada no capítulo 3, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas, algumas receberam elogios e outras não, mas também receberam exortações e apelos que vieram do Senhor. Portanto, essas igrejas representam para nós a ação de Deus junto à sua igreja. Cada uma delas com a sua história, com seus pontos fortes e fracos, com a necessidade de arrependimento, de conserto, que o Senhor assim as conduziu. A igreja aqui, ela aprende a amar e aprende a necessidade de viver o amor ou resgatar o seu primeiro amor.
aprendemos com as igrejas lições também como: sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Então, são assuntos interessantes que eu destaco aqui, que aprendemos no estudo referente às 7 igrejas da Ásia Menor. Ásia Menor, você deve se lembrar, hoje é Turquia, né? E naquele tempo foram regiões onde essas igrejas estavam abrigadas e que receberam as 7 cartas enviadas pelo Senhor através de João. A lição de número 5, o início da visão. O trono de Deus, o trono do juízo, capítulo 4, verso 5. Relâmpagos, vozes e trovões, mostrando aqui esses acontecimentos, essas cenas, mostrando exatamente a visão do poder de Deus e da sua revelação poderosa diante das pessoas e principalmente diante da igreja. Apocalipse capítulo 4. É a visão do céu, da glória de Deus sendo exaltada. És digno de receber toda a glória. São evidências do juízo do Senhor também em relação à sua ira divina contra aqueles que desobedecem, aparecem aqui também. Cristo aqui é exaltado. O Senhor estará sempre com suas portas abertas em favor da sua igreja e dos seus servos. É uma segunda lição que temos aqui importante. A lição de número 6, a visão do livro e dos selos, capítulo 6 e 7. Livro selado indica o plano exclusivo de Deus, ou seja, os selos mostrando o que vai acontecer na história até o retorno do Senhor Jesus. E isto está guardado com o Senhor e que agora ele, rompendo os selos, ele esclarece a cada um desses momentos ao seu servo, nosso querido irmão João. Os 7 selos descrevem movimentos que caracterizam as eras inteiras da manifestação divina. Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 17, os 7 selos são visões da vitória com Jesus. O primeiro selo rompido mostra-nos o Jesus que veio vitorioso e voltará vitorioso. E os demais são visões, como guerra, fome, morte, perseguição, principalmente perseguição à igreja, e do juízo de Deus sobre os seus inimigos, sobre os rebeldes, representado aqui pelos cavalos e suas cores e seus cavaleiros. Então, aí estão as lições 5 e 6. Ainda na lição de números 6, aparece a expressão, ou a visão, ou símbolo, né, de 144 mil. Capítulo 7, verso 1 a 8. 144 mil, símbolo da totalidade dos salvos, sem distinção de raça ou de nação. São os que recebem o selo de Deus que vive, o Deus que vive, o Espírito Santo, 2 Timóteo 2,13. E a lição de número 7 é a visão das trombetas. Apocalipse 8, 9, 10 e 11. As 7 trombetas são subdivisões do 7º selo e apresentam mensagens sobre a justiça divina e chama os povos ao arrependimento. Juízo divino com a misericórdia. Dias Lopes ele diz isto, né, que a trombeta trata do juízo do Senhor, mas é um juízo que traz a necessidade de correção, mas também acompanhado da misericórdia, conduzindo as pessoas ao arrependimento. E o juízo de Deus com a misericórdia, significando que, ao toque da 7ª trombeta, será o aprontamento para o juízo final. Daí, antes, o Senhor agir com misericórdia para arrependimento, porque breve vem o juízo final.
O significado das duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, aparece essa visão também de duas testemunhas. Não é? Este ato aparece aqui dentro exatamente desse objetivo do Senhor de avisar ao povo sobre a necessidade do arrependimento. Então, representam a totalidade dos salvos desde Israel, no Velho Testamento, até a Igreja do Senhor, no Novo Testamento. Então, é o povo de Deus avisando quanto à necessidade do arrependimento. Recebe a missão de falar, né, de profetizar, isto é, de anunciar a mensagem do arrependimento. Então, estão aí lição de número 7. A lição de número 8, a visão da luta entre o bem e o mal, capítulo 12 e capítulo 13. Duas lutas, a do inimigo contra o povo do Senhor e do soberano Deus em favor da igreja, né, contra o inimigo. Estes conflitos vai além do Império Romano, atinge todas as épocas, porque o mundo está no maligno, diz 1 João 5,19. Então, é a luta do inimigo contra a igreja, mas o Senhor lutando em favor da igreja contra o inimigo. Aparece aqui algumas visões, a visão da mulher, por exemplo, Apocalipse capítulo 12. É a luta de Satanás contra a igreja. Foi isto que a gente concluiu neste estudo. Mas o inimigo não tem todo o poder que parece. É interessante que isto fique claro. E Deus, né, ele mesmo, deu poder ao seu filho para reger todas as nações com vara de ferro, ou seja, com total força e poder. Então, o inimigo não tem todo o poder que parece, embora ele lute contra a igreja do Senhor. E o número 666 aparece aqui no capítulo 13. Simboliza um número incompleto. 7 é o número completo, lembra? 6 significa incompleto. 666 simboliza, representa o caráter extremamente incompleto dos opositores de Deus, ou o que nós chamamos de anticristo ou anticristos. Mas é interessante perceber que este é um número simbólico, não é um número de um homem, como que alguns querem dizer. Pode ser um homem, pode ser uma instituição, pode ser um sistema religioso, político, cultural, tudo que se volta contra o Senhor, que queira mostrar para a humanidade que ele é a solução de todas as coisas, diante do Senhor é plenamente imperfeito. Aparece o dragão, né? Apocalipse capítulo 12, o dragão aqui é o próprio inimigo, Satanás. O próprio João explica isso, né? Que simboliza Satanás, a antiga serpente, capítulo 12. Aparece aqui também as bestas, né? A besta do mar e a besta da terra. A besta do mar, o símbolo do anticristo. E a besta da terra, o símbolo do falso profeta. Lição de número 9, a visão dos remidos e do juízo. Apocalipse capítulo 14. É mais uma alusão aos 144 mil, simbolizando aqueles que não adoraram a besta, que não se contaminaram com o pecado, isto é, não cometeram prostituição espiritual, não se tornaram idólatra, não se mancharam com a prostituição, não se contaminaram com mulheres, como diz o texto. Aqui é exatamente um fato muito interessante, não é a mulher igreja aqui, mas a mulher disfarçada, porque o inimigo quer imitar tudo, né? Mas a mulher adúltera aqui. E o adultério aqui simboliza o pecado, a infidelidade. E os remidos não se contaminam com este tipo de coisa. Os remidos se refere à igreja do Senhor, Apocalipse 14, versos 2 e 3 a 4. A igreja está louvando ao Senhor, enquanto os adoradores da besta blasfemam. A igreja e o
povo remido por Deus, totalmente separado do mundo. A igreja é este povo remido pelo Senhor, totalmente separado do mundo. O significado do juízo de Deus, Apocalipse 14, versos 6 a 13. Anjos que anunciam o evangelho, o castigo e a destruição, ou seja, o juízo aparece aqui. Quem faz o julgamento é Jesus, e ele estará fazendo isso no juízo final. E aparece o significado da ceifa, capítulo 14. Será a segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele vai reunir os salvos. Lição 10, a visão das taças com as pragas. Aqui está exatamente o momento final. É quando tudo termina. Jesus vem e a porta se fecha. E como eu pude dizer na lição de número 10, quando pude ir lá gravar aquele vídeo, eu ressaltei esta possibilidade aqui de refletirmos da seguinte forma. Qualquer corrente de pensamento sobre o Apocalipse, diferente do amilenismo, pensa em oportunidades, quando na realidade, em toda a palavra de Deus, nós só percebemos uma única oportunidade. E a única oportunidade é aquela que acontece antes de Jesus voltar. Jesus veio, cessa-se a oportunidade. Então, o derramamento das taças significa o momento derradeiro do juízo do Senhor contra a humanidade perversa que se separou do Senhor. Os significados das taças, capítulo 15. As 6 primeiras se referem a uma série de acontecimentos, cenas do juízo. E a 7ª, o próprio juízo final. Aparece a visão do Amargedon. Podemos dizer, falar muito bem a respeito disto, mas o que se conclui é que há uma referência ao vale de montanhas de Megido, onde se notava algumas batalhas. E nós afirmamos que Amargedon aqui não é um lugar. Aqui significa o dia da batalha do Senhor contra o inimigo. O confronto do dragão com o cordeiro. É quando o Senhor há de proclamar a derrota de Satanás. Fala da volta inesperada do glorioso Cristo para levar a igreja com ele após derrotar totalmente Satanás. Lição de número 11, a visão da vitória do bem. Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. Acontecimentos que precedem a celebração das bodas do Cordeiro. Como nós podemos perceber aqui, a eminente vitória de Jesus sobre a besta, o falso profeta e Satanás. E a visão da grande meretriz que aparece aqui, capítulo 17, é a descrição da grande meretriz, ou grande Babilônia, significando a religião corrupta, que tenta desviar as pessoas da presença do Senhor, a idolatria a deuses, a reis, a imperadores, como a infidelidade ao Senhor. É o que aparece aqui, a palavra do Senhor revelada aqui. E, capítulo 19, a glória do Cordeiro é manifestada. O mundo passa, a Babilônia cai, mas a igreja do Senhor Jesus canta. É a glória do Cordeiro, chegando ao momento culminante da história da humanidade. Celebração da vitória do Cordeiro sobre a Babilônia, ou seja, a celebração do Senhor contra a maldade. Babilônia também pode simbolizar a apostasia. Apostasia, ou seja, a negação da fé, como muitos segmentos têm nos nossos tempos negado a verdadeira fé. E isto também pode acontecer no nosso meio. Há movimentos que ferem frontalmente a genuína revelação da palavra de Deus, e isto é uma atitude apóstata. Então, Babilônia também pode significar a apostasia da igreja, ou apostasia de uma nação, ou de um povo,
ou de uma pessoa. Lição de número 12, a visão dos fins do tempo. Apocalipse capítulo 20 e 21. É o anúncio do fim, do dia do juízo. O significado do milênio, aparece aqui a revelação a respeito do milênio, que simboliza um período de tempo muito longo, com duração indeterminada, mas um período completo à luz da vontade de Deus, que ele está no controle. Esta é uma visão amilenista. É o reinado milenar de Jesus Cristo, capítulo 20. Esse reinado acontece no céu com os salvos e está conectado com a sua igreja na terra. É uma referência ao reinado eterno do Senhor Jesus Cristo no seu trono, cuidando da igreja. E a palavra trono aparece várias vezes aqui no livro do Apocalipse, mostrando que o Senhor está conduzindo todas as coisas. O sentido do tempo final, Apocalipse 20, o diabo é vencido. E João descreve esta visão do tempo final. O grande trono branco, aquele que simboliza a justiça e a vitória de Deus. E Apocalipse 21, o cenário glorioso do novo céu e da nova terra. E é descrito, em forma gloriosa aqui no capítulo de número 21. E a lição de número 13, que é a última lição, a revelação final. Apocalipse capítulo 22. O Apocalipse termina com a afirmação de que Jesus voltará. Pois nesse dia se cumprirão as revelações sobre o destino final. Neste dia, os salvos serão recebidos para habitar com Deus e seu Filho Jesus, o Cordeiro, para sempre. Este dia será glorioso e vitorioso para os salvos. É a revelação da dignidade do Senhor e a revelação também da dignidade da palavra de Deus. Aqui João registra como aqueles que leem o Apocalipse devem sentir que é uma palavra digna de confiança, de aceitação. Enfatiza uma verdade que devemos estar prontos para aceitar, que a palavra de Deus é digna de total confiança. E aparece aqui o breve, Em breve as coisas estarão acontecendo. E qual é o significado do breve? Mostra que as coisas que devem ser feitas pelo Senhor no seu tempo. No tempo do Senhor, ele cumpre as promessas. E o próprio Jesus é o autor desta revelação. E o seu princípio deve ser aplicado não apenas ao Apocalipse, mas quando dizemos que ela é digna de toda confiança, esse princípio se aplica a toda a palavra de Deus. E ninguém deve acrescentar ou tirar, diz o capítulo 22. Por quê? Porque o significado deste livro é essencial para todos nós. E a essência deste livro se mantém, porque é verdade absoluta e não é, de forma alguma, ressignificada para atender capricho da humanidade. Porque aquilo que a Bíblia diz que é errado, está errado. O que ela diz que é certo, é certo. Quando nós precisamos consertar, é necessário consertar. Se arrepender e voltar para o Senhor. Então, a palavra de Deus, digna de toda aceitação, como verdade absoluta para todos nós. Assim fecha a lição de número 13. Portanto, querido irmão, querida irmã, aí está brevemente uma retrospectiva dos 13 estudos do livro do Apocalipse. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com você neste tempo e pedir ao Senhor que realmente este livro e as revelações aqui contidas possam ter falado ao seu coração e ter levado você a pensar
O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, da sua vitória e também da vitória da igreja. Portanto, Apocalipse sem medo é a expressão desde o início que tenho trazido ao seu coração. Não tenha medo, porque o que está revelado é para nossa esperança, é para nossa vitória, é para nossa alegria, porque assim o Senhor se revelou. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, para que todas essas lições possam ter significado em nossas vidas, para que então possamos, como Igreja do Senhor, estar preparada para o grande dia da vitória da igreja com Jesus, quando ele voltar. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, muito obrigado por este momento. E pedimos ao Senhor que o estudo que foi feito durante esse trimestre do ano de 2020 tenha realmente tornado cada um dos nossos irmãos fortalecidos na tua presença. Obrigado por esta oportunidade, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, e até uma próxima oportunidade, para que juntos possamos refletir na palavra do Senhor. Eu quero convidar você também a visitar o canal, o meu canal no YouTube. Lá você vai encontrar várias mensagens e estudos bíblicos, e faça parte. Se inscreva no meu canal, marque aquele sininho lá, para que você possa receber notificações de novos vídeos que serão ali colocados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as nossas igrejas, Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.